Muita gente, cadê o professor? Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio da Silva, hoje vai ser uma pitadinha, né, professor? Bom dia. Bom dia, Maíra, querida. Vamos fazer uma pitadinha, porque o pessoal está esperando, claro. Né? Eu também atrapalhei vocês, porque eu tive que viajar. Estou em Florianópolis, na capital do meu estado natal. E eu tenho uma pauta aí, Maíra, que a gente é boa pode para dar uma Mariana patadinha Procópio, rápida. viu? Oi, professora. Tá hoje eu tô de convidada aqui, matando a saudade. Que bom. Mariana, querida, que saudade. Muito também, bem-vinda. Inclusive, as pitadas foi a Mariana que criou, né? Que bom. E é pauta para mamãe e criança hoje. Ah, é? Pauta para mamãe e criança, professor? Né? Porque a notícia Vamos começar pela mais óbvia, né? A notícia está nas primeiras páginas dos jornais de todo o mundo, e também em várias mídias, em outras mídias, porque o Neymar não está jogando partidas decisivas da Supercopa, porque ele está com... Cachumba. Pois é, mas o Brasil diz cachumba, né? O português, em várias regiões do Brasil, se diz papeira, que é o bócio, é uma inflamação de uma glândula, não é? E como tem a semelhança de um papo, chama-se de papeira. Mas o português do Brasil, pegou a palavra de um dialeto africano, do quimbundo, que é um étimo que quer dizer inchado. E como a escrava que cuidava da criança ou de quem estivesse com esta papeira, ela notava que eles tinham uma palavra para inchar, que é cachumba, consolidou-se como cachumba. E daí nós temos outras doenças que o pessoal conhece por outros nomes, vai ao médico e o médico traz lá um nome científico. A curiosidade, queridas meninas e prezados ouvintes, é que aquilo que é científico um dia também foi popular no grego, né? Até virar, quer dizer, começou com o povo, né, nas ruas e depois se tornou científico? Exatamente. Você pega assim, o sujeito vai ao médico e o médico, o oftalmologista, digamos, ele diz que a pessoa está com catarata, não é? Por que esta palavra se popularizou desse modo? É bom a gente olhar o étimo, porque catarata no grego tem o R forte, cataractes, e é o mesmo étimo de catarro, porque deram esse nome pela aparência. É uma coisa que escorre, assim como escorre a água da catarata, não é? Do Iguaçu e de qualquer outra queda d'água, faz uma catarata. Esta semelhança com a água que cai designou o catarro e designou aquela... Eu não quero cometer a imprudência de usar um termo médico inadequado, mas é como um véu, assim, não é? Em forma branca, que cobre a vista e produz a catarata. Olha que curioso, professor. Quais outros exemplos que a gente pode citar que também fizeram o caminho dessa forma? Olha, uma bem curiosa, Mariana, é a Mariana. Ainda consigo distinguir sua voz, né, Mariana? Quase ninguém consegue. Só você, professor, porque eu e a Maíra toda hora. Mas tudo bem, né, Maíra? Pois é. Mas eu sei distinguir a voz da Maíra, da Mariana, da Francine Augusto e até do Mário, que está por aí, não está, Mário? Tô na área. Mas é o seguinte, uma outra muito curiosa é o diabetes, não é? A pessoa vai se queixar de diabetes, que para nós ela é um nome científico, né? Diabetes. O que é diabetes? Em grego é sifão. O sifão que está lá na pia, entretanto, não se chama diabetes. Acontece que o grego que se queixou que tinha que urinar muitas vezes, o Brasil usa mais mijar, tanto que a palavra chique é mictório, né? Do mesmo étimo de mijar, que é uma palavra inventada pelo Visconde de Toné, a pedido da princesa Isabel, para dar um nome nos mijadouros públicos. Ela não queria chamar de mijadouro
porque o mijador era dos animais. Então o Visconde de Toné inventou mictório, inventou também necrotério, ele inventava palavras a Olha pedido só. da princesa, porque chamava um lugar onde estavam os mortos morgue, ele botou necrotério. O mijador ele botou mictório. Mas enfim, o grego dizia, olha, eu faço xixi muitas vezes, que é o mais popular, né? Então está sempre com as pernas abertas para fazer o xixi. Na época não tinha o estabelecimento das privadas, dos banheiros como hoje tem. Então ele comparava aquilo a um ato de precisar passar alguma água, que era a urina, muitas vezes como se os órgãos excretores fossem um sifão, né? Então chamou de diabetes, né? Olha, que curioso. Quer dizer, se a diabetes era como chamava o sifão. Isso, é o sifão. E daí tem outra, Mariana, a pessoa vai no médico e diz, o meu filhinho está com um sapinho na boca, não é? Outro dia minha filha teve, tadinha. Tadinha, tudo branquinho ali, né? A boca fica toda branquinha, eu nunca tinha visto ali. Fica cheia de... Como se fossem aftas, assim, né? Isso, porque isso, eu acho que foi por isso que a Maíra fez esse solerte comentário aí, né? Tá mexendo com criança, tem mãe na área, tem mãe fresca na área, né, Maíra? Tadinha. Mas é porque o sapinho, o médico não dirá, e nem a bula da farmácia dirá, para sapinho, tome tal coisa, não é, né? Ele chama de candidíase, cândido quer dizer branco em latim, cândidus, que deu também candidato, que se veste de branco para mostrar que tá sem mácula. Acontece que o desenho daquelas manchinhas brancas pareceu a pessoa um sapo pequenino, então sapinho. É verdade. E a gente usa muito para criança, né? Sapinho. Usa Direto. muito e tem muito, infelizmente. Tem muito, né? E a gente fica com pena. Fica mesmo. Uma mãe elegante como a Mariana não vai chegar no médico e dizer o meu filho está com caganeira, você está com disenteria, porque conhece a disenteria, tomara que nunca tenha tido e nunca tenha. Desarranjo intestinal, mas o pobre diz caganeira, que não era palavrão no latim, o étimo de cagar não era palavrão, tanto que ele ficou em defecar, que é o mesmo, né? Mas como ele trocou a letra, o som de G, de K, de C, o som de C, que tem som de K no Brasil como no português, como nessa palavra que acabei de dizer, em vez de dizer cacare, o brasileiro, o português de Portugal e o português do Brasil mudou o C pelo K, mas conservou em cocô. Senão cocô ia ser... Isso, sei lá. Então tem um negócio assim, a disenteria, daí é o seguinte, daí vem o que a Maíra falou, desarranjo intestinal, porque no grego é desarrumar, o enteros, que é o intestino. Então, disenteria. Né? Aquela dorzinha de barriga. Boa, Mari. Dor de barriga, né? Não, e tem aquela também, a pessoa diz, eu tô com água no joelho, né? Vou tirar a água do joelho, né? Vou tirar a água do joelho. Água no joelho, o médico vai dizer, olha, para artrite, o senhor toma isso, porque esse artrite, o que termina em ite em geral em grego é inflamação, né? É inflamação do artros, né? Que tem também artrose, aquelas juntas. Eu estou lembrando aqui de uma aula lá da minha adolescência profunda, em que o padre professor de latim lá pergunta rapidinho, fulano, diga aí um exemplo de doença de inflamação que vem do grego com a terminação ite. Estava na moda que vinha uma cobertura, era então recente na minha adolescência, naquela cidade, uma cobertura que substituía a telha. E ele disse, termina em ite, professor, brasilite. É uma marca de acho que é um tipo de telhado, né? Uma lâmina. Poxa, e ele tinha tanta opção, né, professor? O que não falta é né, palavra terminando em ite de inflamação, né? Tempos nós perdemos um presidente da República que não pôde assumir por causa de uma palavra terminada em ite, não é? Que foi a diverticulite. Diverticulite, exatamente. O
Tancredo Neves não assumiu porque teve e pelo jeito muito brava, né? Porque levou à morte depois de 8 operações, né? 8 intervenções cirúrgicas. Até uma corrente que fala que, enfim, além da diverticulite, mas aí é uma outra história, né, professor? É uma outra história, porque ele, em nome das aparências, o que se diz, sem nenhuma restrição ao Tancredo Neves, mesmo porque dos mortos a gente só deve falar o bem, não é? As críticas a gente faz enquanto é vivo, né? Ele e outros, né? O Petrônio Portela, também esses artífices da abertura rumo ao presidente civil, né? Que sai do ciclo militar, esconderam as doenças. O Petrônio Portela, por exemplo, escondeu quando estava aqui em Florianópolis. Ele não quis revelar que estava com um problema médico sério e eu não sei se ele morreu aqui, mas ele ficou mal aqui em Florianópolis, de onde agora eu falo. Tá sol aí em Floripa, professor? Tá um sol, viu, Mariana? Muito lindo. E ontem, como sempre, encontrei meus queridos amigos, depois de um dia de trabalho, e um atraso danado no aeroporto. O avião atrasou 1h30 para partir do Galeão. Quer dizer, o sujeito levanta às 4h30 da madrugada, vai para o aeroporto e parte às 10, às 11, assim não dá, né? Nossos aeroportos maravilhosos. É verdade, mas ainda há tempo de darmos uma última, deixamos para a próxima. Deixa para a próxima? Melhor, professor. Tá bom. Vamos guardar a surpresa para os nossos ouvintes para a semana que vem, que estamos estouradíssimos, mas pelo menos deu tempo da gente fazer, não deixou nossos ouvintes saudosos. Eu também fiquei muito contente que vocês mantiveram a palavra, porque eu despachei nada mais, nada menos que o reitor daqui. Toquei ele embora, estava tomando café. Então, na próxima semana, quinta-feira, né? Quinta-feira no horário normal. No horário e dia normal aqui na Band News FM. Tem uma voz grossa aí, em absoluto contraponto, com essas maviosas vozes, que eu estava me sentindo muito bem de Bendito o Fruto entre as Mulheres, mas tem um intrometido aí chamado Mário, né? Pode deixar que na próxima, eu vou deixar mais à vontade o senhor com as meninas. Mas você tá rouco, Mário. Mário tá no departamento médico. O Mário tá com sinusite. Também com it. Já temos outra palavra para a próxima, então. Mais uma. professor. Um abraço, professor. Um grande abraço. Beijo grande. Vocês todos. Um abração. Tchau, tchau. 11h10. Bom, gente, agora a criançada vai brincar com o papai, hein? Morto!